Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô fazendo a parte 2 de um vídeo que eu fiz pra esclarecer de uma vez por todas o verbo to be. Então se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar um cardzinho aqui agora pra você já clicar. Ele também tá aqui na descrição, então vê ele primeiro, porque essa cronologia é bem importante. E antes de eu começar a parte 2, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês como você nunca viu antes, estão todas aqui na descrição. Bom, como eu falei com vocês, esse vídeo aqui é uma parte 2 e cronologia é uma coisa muito importante no ensino. Então, no outro vídeo eu dei uma geral no que é o verbo to be, no que ele significa, para que a gente usa ele e também expliquei como a gente faz frases afirmativas no presente e no passado. Então, nesse vídeo aqui, eu vou focar em frases negativas e interrogativas com o verbo to be, por isso que é tão importante vocês já terem uma base do que é esse verbo antes de assistir esse vídeo aqui. Então, só para relembrar rapidinho como que a gente afirma coisas no presente com o verbo to be, a gente sabe que ele vai precisar sempre concordar com a pessoa da frase, né? Como acontece no português também, a gente também precisa adaptar o verbo para ele concordar com a pessoa da frase. Então, com o I, ele vai ficar na forma do am, ou seja, I am. Com he, she ou it, ele vai ficar na forma do is, então he is, she is, it is. E com you, we e they, ele vai ficar na forma do are. Então, you are, we are, they are. No passado, a gente só vai ter duas formas do verbo to be. A gente vai ter o was e o were. Então, I was, he was, she was, it was. E you were, we were, they were. Então, agora que a gente já relembrou o verbo to be em frases afirmativas, vamos entender como é que funcionam as frases negativas. E, gente, a única coisa que vocês vão precisar adicionar na frase de vocês é a palavra not. Not. Que é justamente a palavra que vai dar uma ideia de negação na sua frase. Então a existência dessa palavrinha ali no meio da sua frase vai mudar completamente o sentido dela e ela vai indicar o contrário do que ela indicava antes. No português, quando a gente vai falar uma frase negativa, a gente costuma usar o não antes do verbo. Então, por exemplo, eu não sou um engenheiro. O verbo ser tá aqui, né? Mas ele vem depois do não. Então, eu não sou um engenheiro. Ela não está cansada. Eles não são tímidos. Vocês não estão atrasados. No inglês, o not, ele vai aparecer depois do verbo to be. Então, olha esses exemplos, os mesmos que eu dei em português, só que agora em inglês. I am not an engineer. I am not an engineer. Então eu tenho I am, né? A pessoa da frase tá ali. O verbo to be já tá conjugado certinho para concordar com I, né? Então I am. E aí eu jogo not. Not. Então ele tá aqui para dar a ideia de negação na minha frase. Então I am not an engineer. Continuando, she is not tired. They are not shy. You are not late. E se vocês quiserem fazer essas mesmas frases no passado, a única coisa que vocês precisam fazer é mudar a forma do verbo to be para o passado. Então, se ele está na forma de am ou is, ele vai virar was. Se ele está na forma de are, ele vai virar were. Então, I was not an engineer. She was not tired. They were not shy. You were not late. Só mudar a forma do verbo to be, a estrutura da frase vai continuar a mesma. Quando a gente chega nas frases interrogativas, o que a gente faz é uma inversão, ou seja, o verbo to be passa a vir para o começo da frase e o sujeito, ou seja, a pessoa da frase, vai aparecer depois do verbo. Para facilitar, eu vou pegar aqueles mesmos exemplos que eu falei para vocês na negativa e vou trazer para a afirmativa agora. Então, em vez de I am not an engineer, eu vou ter I am an engineer. Em vez de she is not tired, eu vou ter she is tired. They are not shy vai virar they are shy. E you are not late vai virar you are late. Beleza? Só trouxe para afirmativa, mas são os mesmos exemplos. Então, começando por I am an engineer, eu quero transformar isso numa pergunta. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a ordem do sujeito com o verbo to be. Então, em vez de I am an engineer, eu vou ter am I an engineer? Em vez de she is tired, eu vou ter is she tired? Em vez de they are shy, eu vou ter are they shy? E em vez de you are late, eu vou ter Are you late? E quando eu falei lá nas negativas que para colocar no passado a única coisa que vocês tinham que fazer era mudar a forma do verbo to be, nas interrogativas a mesma coisa. Se vocês quiserem fazer essas perguntas no passado, é só trocar a forma do verbo to be. Então, em vez de Am I an engineer? Eu vou ter Was I an engineer? Em vez de Is she tired? Eu vou ter
was she tired? Em vez de are they shy, eu vou ter were they shy. E ao invés de are you late, eu vou ter were you late. Mas a estrutura se mantém a mesma, só realmente muda a forma do verbo to be. Então, como eu falei com vocês lá no primeiro vídeo, apesar do verbo to be ter virado meio que esse meme, né, desse grande obstáculo entre o saber e o não saber do inglês, essa matéria que a gente revisita tantas e tantas vezes no colégio e muitas vezes a gente nunca entende, eu decidi trazer esses vídeos aqui pra vocês pra justamente tirar essa nuvem de cima do verbo to be, que é uma coisa extremamente simples, porém essencial para você poder falar inglês, já que o verbo to be vai aparecer em praticamente qualquer estrutura que você for falar na língua. Então depois comenta aqui embaixo se com esses dois vídeos você finalmente tirou suas dúvidas sobre o verbo to be e entendeu de uma vez por todas essa matéria. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da Punkfy estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.